Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, onde vamos continuar aqui estudando sobre a emancipação da alma, o que acontece quando nós dormimos. E para nós começarmos os nossos estudos, vamos fazer a nossa prece de gratidão, a nossa gratidão ao nosso anjo da guarda que nos acompanha nessa jornada terrena, aos mentores deste estudo, a Nossa Senhora, Mãe Santíssima, que nos envolve com seu amor todos os dias. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, que com certeza está conosco para nos auxiliar nos entendimentos, nas reflexões de hoje. E a Deus, obrigada a Deus pelo dom da vida. E com muita gratidão e respeito, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, que assim seja. Então vamos continuar na 402 que eu estava fazendo e faltou aqui o comentário do Kardec. Então, na 402, Kardec ele faz o comentário assim: os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí, uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares os mais distantes, ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas existências anteriores. A extravagância das imagens referentes ao que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeadas de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter senso nem nexo. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que nos apareceu no sonho, tal como um relato a qual se tivessem truncado frases ou parte de frases ao acaso. Os fragmentos restantes, sendo reunidos, perderiam toda significação racional. Então, aqui Kardec, ele faz como se fosse um resuminho aí da 402 mesmo, porque aqui ele nos explica, porque há um desprendimento quando nós estamos nesse emancipação da alma. Lembrando que a emancipação da alma é quando nós estamos naquele sono profundo, onde o corpo aqui está repousando e o nosso espírito aí está em outro plano. Então, aqui, quando ele fala dessa emancipação, por isso que ele fala, porque há um desprendimento, uma clarividência, né? Então, essa clarividência é de enxergar, de ver aquilo que o nosso olhos físicos aqui não conseguem, mas com o olho do espírito, né? Espiritual. E há uma maior percepção do passado. E na nossa volta ao nosso corpo, quando a gente está naquele estado de sono e a gente vai voltando, tem aquele estado de perturbação. Às vezes até quando você acorda correndo atrasado. Mas quando você acorda, tem aquele estado de perturbação
que você fica, mas é proposital esse estado de perturbação, porque isso é feito pela espiritualidade, a fim também de nos protegermos. Porque já pensou como que nós vamos lidar com as condições das lembranças do que vivemos no mundo espiritual quando estamos dormindo e com o que vivemos aqui e agora? Então, nós não temos essa condição mental de vivermos aqui o material e o espiritual. A gente não tem essa condição. Então, por isso que essa perturbação, essas misturebas que a gente faz, às vezes quer lembrar tanto do sonho e não consegue, essa mistura, essa perturbação é até proposital para nos proteger. Às vezes a gente fica, puxa, não lembro o meu sonho, né? Às vezes é permitido a gente lembrar alguns flashes. E esse abrandamento do que se passa no plano espiritual é importante para que a gente encarnado, a gente fique focado no nosso presente, no aqui e no agora. Então, a gente poderíamos sentir vontade, por exemplo, de ficar só no plano espiritual. Às vezes, né, falar, ai, estava tão bom lá, aí não quer voltar. Quantas pessoas que eu já vi também que já fizeram essa regressão e fala, nossa, eu não queria voltar para o meu mundo real. Então, às vezes, isso tem que ser trabalhado. Então, ou também não, dependendo da evolução do espírito, dependendo aonde o espírito foi nesse momento de emancipação, talvez ele nem não queira mais nem dormir. Fala, eu não vou dormir não, porque quando eu durmo, eu vou para uns lugares meio estranhos. Tem muita gente que tem sono bem perturbado, que às vezes fala assim, não, não vou dormir. Às vezes toma até muito café para não dormir. Existem casos assim também, né? Ficaríamos com medo de voltar aonde o espírito vai. E a gente precisa, é preciso que a gente esteja com a nossa saúde mental também sempre em ordem, procurar estar em ordem. Por isso que é importante a gente cuidar do físico, do mental, do espiritual. Tem que ter esse combo, esse tratamento nosso, esse autocuidado com a gente. Porque nós vimos aqui durante esses estudos o momento de nós nos prepararmos para a gente dormir, para que não possamos ir para lugares indesejados. Então, é isso aqui, o comentário da 402. Agora deixo para vocês. Basicamente, né, ele coloca ah, uma diferenciação entre os dois tipos de sonhos, né? Então, aquele sonho que a gente poderia chamar de biológico, psicológico, emocional, que seria a rotina do dia a dia, um filme que a gente assistiu que entra no sono, né? No sonho. Então, aquela rotina. O sonho também é uma compensação de desejos, né? Você vai compensar no sonho tudo aquilo que você não tem na vida real também, né? Então, se você almeja um carro, você vai sonhar com ele. Se você almeja conseguir uma determinada pessoa, você vai sonhar com ela, né? Só que tem um porém, o sonho também vem a parte espiritual, e aí tudo se mistura. Esse conteúdo é como se a gente pegasse como é que fala? Uma fita cassete e cortasse tudo em pedacinho. Daí fica uma salada mista, né? Tudo misturado. Tudo, todo esse conteúdo vem tudo junto. Então, esse sonho, geralmente, eu acho que acontece mais no meio da noite, né? E também temos o sonho
Ok. Zalei caiu. Bom, tá me ouvindo? Sim? Eu me chamou a atenção aqui nessa explicação aqui, ah, pegando assim toda essa explicação que recebemos durante essa explicação, o que eu fiquei imaginando aqui? Nós, numa questão anterior, nós chegamos a comparar, né, o nosso perispírito com aquela roupa mais grosseira, né, que os mergulhadores de água profunda têm que utilizar para sobreviver, né, para se exercitar ali naquele ambiente. Então, eu pensei dessa forma, quando quando a gente fala que quando a gente vai dormir, que nossa alma se desprende do corpo. Pegando esse exemplo do mergulhador, por exemplo, ele passa o dia trabalhando lá embaixo com aquela roupa grosseira, aquelas botas e cintos de chumbo, aquele capacete gigante, né? Que é aquela imagem de filmes, né? Que a gente tem. E quem está naquele ambiente sabe se é um homem ou uma mulher, se é um branco, se é um negro, se é um gordo, se é um magro. Ninguém sabe quem está dentro daquela roupa. Só vê aquela roupa grosseira, né? Aí, quando acaba o dia de trabalho, ele sai, tira a roupa e vai para a vida. Enquanto aquela roupa fica parada, descansando, né? Depois de um dia de trabalho, essa pessoa que está dentro dessa roupa vem para a vida aqui na Terra, na superfície. Aí ele tem duas opções: ou vai para o aconchego do lar, vivenciar o amor com a tua esposa, com seus filhos, ou vai estudar, para um dia não ter que ficar mais lá embaixo com aquela roupa, e sim, de repente, numa torre de comando ali, né? Fazendo outras funções, mas que não precisa ficar mais lá embaixo no fundo do mar. Uns fazem isso, outros podem ir atrás dos seus vícios, né? Atrás de alegria, bagunça, né? Vira à noite sustentando seus vícios, aí no dia seguinte, quando eles voltam a trabalhar, como é que vai estar aquela roupa de mergulhador de um cara que, enquanto estava aqui, foi estudar, foi vivenciar situações junto a pessoas próximas, né? Foi vivenciar o amor, a caridade, né? E o outro que foi atrás dos seus vícios, de alegrias, né, exaltações. Como é que vai estar esses dois mergulhadores? Quem está do lado de fora, os peixinhos, vai estar olhando, vai ver que um aqui está totalmente, né, desconjuntado, e o outro fazendo o trabalho dele. E esse daqui que se desenvolveu, vamos assim dizer, ele está mais próximo de um dia sair aqui debaixo da superfície e ir lá para a torre de comando ser o gerente, o chefe, né? Então pensei dessa forma, que o nosso corpo, o nosso perispírito, né? O nosso corpo, ele é essa roupa de mergulhador, né? E a nossa alma é efetivamente o mergulhador que está lá dentro, né? Aí tem essa diferença de quando tiramos essa roupa de mergulhador, o que que fazemos? Vamos sustentar nossos vícios, vamos atrás de excessos, ou vamos atrás de estudos, vamos atrás de amor, vamos vivenciar com quem, né? Então, eu pensei, me passou isso em mente, quando a gente estava discutindo aí, evoluindo essa questão anterior. Muito legal, Jefferson. Nossa, assim dá Então, para a gente entender mesmo, né? O fundo do mar lá, o mundo espiritual, como que se fosse, né? Muito bom, excelente. a minha internet caiu, mas eu volto nas questões posteriores, eu volto a esse assunto, né? Porque elas estão se complementando, né? Mas Tudo eu bem, da dos sonhos espirituais, né? Que a gente vai nas questões seguintes complementar isso. Eu acho que era combinado. isso. Tá bom. Tá, Gerson, é Porque você então, agora, né? porque agora a gente
entra mais especificamente nos sonhos, né, nas questões aqui. Isso. Que aí a gente continua na 403. Pergunta: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Resposta: no que tu chamas de sono, só há o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhes são caros, seja neste mundo, seja em outros. Todavia, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não a recebeu pelos órgãos do corpo. Então, assim, né, começando de trás para frente, é difícil, né? Você ter uma experiência do teu espírito, não do teu corpo. Como é que você vai querer trazer as memórias desse seu desligamento se teu corpo ficou aqui? Que vai para lá é a tua alma, é o nosso espírito, né? Então, assim, são ambientes incompatíveis. No mundo espiritual, os nossos órgãos não têm tanta utilidade, né? Então, o que eu entendi aqui, né? Que no sono, o espírito se liberta do corpo, né? Dessa massa. E vai atrás de suas atividades, enquanto o corpo descansa. Como a gente viu em outras questões, ele reforça aqui que o espírito não para. Não para. Quem para é o corpo para descansar. O espírito está sempre em franca atividade. E, e nós não lembramos sempre, como eu falei aqui, da experiência, porque essa experiência é vivenciada não pelo nosso corpo, mas pela nossa alma. E, como eu falei, né, são ambientes incompatíveis, né, em termos de registro de memória, né, enfim. O nosso corpo, ele só funciona aqui. O espiritual, ele não tem função. Então, toda essa inteligência do nosso corpo, ali não faz diferença nenhuma, né? E porque o nosso cérebro, né, enquanto encarnado, ele é extremamente limitado perto do que é a vida espiritual. Então, assim, por isso que é difícil, né, a gente trazer tudo, né, pelo menos na memória, tá? Nas lembranças, as nossas vivências, né, nesses desprendimentos que temos. Acho que a gente acaba refletindo isso na, na nossa moralidade, né, na nossa conduta. Mas não porque, não porque o nosso cérebro aqui tá lembrando, tenho que fazer isso, eu aprendi isso. Não, acho que é uma coisa mais sutil, uma coisa mais que vem através de influencia no nosso livre-arbítrio, né? Entendi dessa forma, não é algo muito, aquela memória física. Não sei se fui claro ou não. Sim, é isso mesmo, Janso. Porque não foi o cérebro, não foi o corpo físico que registrou essa passagem aí no plano espiritual, quando a gente dorme. Então, fomos nós, espíritos, em espírito, que aí em espírito é o quê? O corpo mais sutil. Então, é o nosso corpo perispiritual que registrou. E tudo que vivemos ali no plano espiritual. E quando a gente retorna para o corpo físico, quando a gente acorda, o nosso corpo físico ele é denso, ele é pesado, como você deu exemplo anteriormente, dos mergulhadores aí. Então, ele faz esse abafamento. Ele faz esse abafamento da nossa memória. E em mundos superiores, onde o corpo é mais sutil,
essa lembrança dos sonhos também é mais nítida. Tanto a lembrança durante o sono, como também do passado que a gente já viu, que lhe é permitido. Por quê? Porque em mundos mais evoluídos, que o corpo é sutil, é porque o espírito ele também já é mais evoluído, já é mais trabalhado. Então, ele tem, digamos assim, essa oportunidade porque ele tem esse preparo espiritual para receber o passado, porque ele vai entender que aquilo foi para o aprendizado, que ainda o espírito era imaturo. A gente que ainda está aqui no planeta Terra, que o corpo é denso, a gente não tem condições de lembrar tudo que vivemos no plano espiritual e nem no passado. Porque por vezes a gente não conseguiria conviver a nossa realidade com o que vimos no plano espiritual, com o nosso passado, viria assim um monte de aquilo que a gente tenta trabalhar todo dia, viria vergonha, egoísmo, orgulho, né? Então assim, e agora o que eu vou fazer, né? Com tudo isso. Então, o mais importante é o que você faz com essas informações. Às vezes a gente quer saber tanto do passado, mas o que que você vai fazer com essa informação? No que vai agregar? O seu sonho também. Todas as noites aí a gente sonha, a gente se emancipa. Mas o que que você vai fazer com essa informação? Vai ficar lá, nossa, eu sonhei com aquilo, gente, o que que isso quer me dizer? E aí? Vai parar seu dia por causa desse sonho? Então é interessante aqui, porque é um estado natural de todos os espíritos encarnados, mesmo sendo aqui no planeta Terra ou em mundos mais superiores. Essa emancipação da alma. Eu entendi assim. Então, quando o espírito, no sono, né, o espírito ele se desliga, né, um pouco da parte física, ele permanece ligado pelo fio o tempo todo, só que ele está mais livre. Então, ele sonha, ele faz viagens, ele trabalha. Agora, quando ele retorna no despertar, ele vai retomar aquele corpo pesado, aquele corpo grosseiro. Então, o que que acontece? Aquelas impressões que tivemos a noite toda dos sonhos, são aquelas impressões do nosso espírito, elas vão se dissipando, né? Então, quando acordamos, às vezes estamos com um sonho na cabeça, mas a maioria desse sonho já foi embora. Temos uma impressão cada vez menos nítida. Agora, muitas vezes, o sonho permanece por dias, por meses, por anos. Eu tenho sonhos de 30 anos atrás. Então, depende também por isso que é bom você anotar o sonho quando acorda, quando você tiver um tempo, porque daí você retém bastante conteúdo. Caso contrário, a maioria deles se dissipa. Por quê? Pelo nosso corpo tenso, grosseiro, né? Que essas impressões não permanecem na mente também, né? É E é isso aí. interessante aqui também, né, que quando o espírito se liberta, ele não vai só, por exemplo, atrás de entes queridos que já desencarnaram, mas ele vai atrás também dos amigos, dos entes queridos nossos que ainda estão conosco nessa jornada. Então, sonhamos muito com ele. Acho interessante isso, sabe? Que a impressão que a gente tem é sempre assim, vou sonhar com meu pai, com a minha mãe que se foi. Não, de repente eu sonho com a Meire, com o Gerson, com meu filho, né? É isso aí. Talvez uma saudade, vários significados. É interessante. É. Vamos para 404? Vamos. O Gerson não ia falar? Não? Vai, Gê. Não? Já falei, né? Já.
11:4. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Resposta: os sonhos não são verdadeiros, como entendem os leitores ou ledores de sorte. Pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Eles são verdadeiros no sentido de se apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Muitas vezes, ainda como já dizemos, são uma recordação. Podem ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa no momento em outro lugar que a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para advertir parentes e amigos do que lhes está acontecendo? O que são essas aparições? Senão a alma ou o espírito dessas pessoas que se comunicam com a vossa. Quando adquires a certeza de que aquilo que viste realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com o fato, sobretudo, se ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília? Então, quantas pessoas nesse mundo, né, estão ganhando dinheiro numa interpretação falsa dos sonhos daqueles que os procuram, né? Se você for na internet, você vai ver lá, sonhou com isso, é aquilo, sonhou com não sei o que, é aquilo, e ali aproveitam da boa vontade, né? De pessoas que têm tanta curiosidade em saber o significado do sonho, principalmente aqueles sonhos mais terríveis, morreu não sei meu filho, morreu não sei quem. Então ficam com aquela impressão e vão em busca desse significado, quando na verdade o significado do sonho tem várias interpretações, né? Ele poderá trazer avisos, ele poderá falar alguma coisa do futuro, sim, sim, dependendo do merecimento da pessoa, a pessoa poderá ser avisada de algum fato que poderá ocorrer ou que já tenha ocorrido, para que ela é como se fosse uma preparação, né? Por exemplo, quando a minha mãe faleceu, o meu pai, que já tinha desencarnado, me apareceu no sonho, num sonho profundo que eu lembro até hoje. Isso já faz mais de 30, 40 anos. Então, ele me aparece com aquelas sacolas de feira, né? Vazias, e algumas cheias, e toca a campainha da casa onde eu morava, na realidade. E ele diz assim: eu vim buscar a sua mãe, e me deu a sacola cheia de alimentos, e ficou com as sacolas vazias. Um mês depois, a minha mãe desencarnava. Então, eu vejo isso como um aviso. No mesmo dia, o meu filho do meio, que não conheceu o avô, sonhou que ele viu um senhor, descreveu direitinho como meu pai, num avião, e ao lado dele minha mãe. Então, foi um sonho para um aviso, foi um sonho de preparação? Sim, eu tenho certeza, tanto é que eu lembro até hoje. Quando ele faleceu, também tive um sonho, não vou me estender, né? Também um sonho que eu lembro até hoje,
Então, nada a ver com esses ledores de sorte, né? Então, tem sonhos que realmente, talvez naquele momento eu merecesse esse acolhimento, né? Essa preparação. Então, prestar atenção nesse significado. Muitas vezes, como eu coloquei na questão anterior, ele vem todo misturado com conteúdos de rotina, conteúdos com filme, com novelas, sei lá mais o quê. Então, tomar muito cuidado com como a gente interpreta o sonho, né? Quer falar alguma coisa? Muito bom esse seu relato aí, porque esse seu relato é uma prova de que realmente esses entes próximos, esses entes queridos, eles vêm nos auxiliar. E foi permitido você lembrar, e que você lembra até hoje. Por quê? Porque auxilia, acalma o coração. Então foi permitido. Por quê? Tá tudo bem. Se seu pai apareceu buscando, ele recebeu. Então ele estava ali acalmando o coração de que, olha, tá tudo bem. Tá tudo como Deus planejou. Então é um acalanto mesmo, né? É, e aqui a espiritualidade nos alerta também para esses significados do sonho, como você falou, Suzeli. Por vezes sonhamos e aí a gente quer saber, puxa vida, sonhei com um gato, né? O que que será? Eu mesma, essa noite, sonhei com um gato, gente. Mas por que que eu sonhei com um gato? Porque a gente está com um gatinho aqui em casa, não é nosso, mas ele adotou o nosso lar aqui. Então, aí ontem eu e o Gerson aí, né, nessa novidade, aí eu fui dormir com isso na cabeça. Eu falei assim, puxa, e o gato, né? Acabei sonhando com o gato. Por quê? Porque aquilo lá estava no meu dia a dia. Eu fui dormir com um gato na minha mente. Então, eu sonhei com ele. E assim, por vezes esses significados de sonhos também não tem nada a ver com a nossa realidade, porque às vezes a gente fala assim, ai, tive um sonho nem pé, nem, sem pé, sem cabeça, né? Também não tem nada a ver com a nossa realidade. Porque às vezes a gente quer dar aqueles significados. E, na verdade, o que se passa no sonho não apresenta exatamente aqui, mas é algo que você viveu no plano espiritual. A gente já viu em questões anteriores aqui que no plano espiritual a gente pode trabalhar, estudar, auxiliar. Então, pode ser, é lá. Às vezes a gente quer fazer os encaixes, mas às vezes a gente, né, não tem uma boa interpretação nisso. Então, por isso que eles falam aqui para a gente ter cuidado com essas interpretações, porque muito é, no plano espiritual, durante esse sono, e quando a gente acorda, aí tem essas misturas com as nossas preocupações do dia a dia, com aquilo que está na nossa mente. E tem coisas que a gente nem estava pensando, e se desenhou na nossa mente, ou através de sonho. Então, aqui, há momentos, sim, que os espíritos, eles vêm nos comunicar, como você citou, Suzeli, o seu exemplo, principalmente quando a gente está preocupado. Às vezes você estava preocupada com a sua mãezinha e seu pai veio para acalmar o seu coração. Então, eles vêm, nos alertam, nos auxiliam, e às vezes também tem aqueles entes queridos que vêm também para nos pedir auxílio. E o que que é o auxílio para aquele que está desencarnado? Oração, orar, ter sentimento de gratidão. Então, às vezes, eles também vêm pedir auxílio. É uma via aí de mão dupla. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Já viram aquele jogo do bicho?
Ah, eu sonhei com tal não sei o que, eu vou jogar lá. Vou jogar não sei o quê. Então, assim, é isso que eles também vêm nos alertar aqui. E quanto mais a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo desses sonhos também. Só falando aqui rapidamente, porque a gente também já está chegando ao fim, mas em um dos estudos, em um dos livros, não me lembro qual é, mas no relato tinha lá que uma pessoa, uma senhora, ela ao dormir, ela teve um encontro com a mãe dela no plano espiritual, no qual a mãe a alertou de que, olha, filha, você vai passar por algumas decepções aí, algumas traições. Mas quando ela acordou, ela não acordou com a imagem da mãe, nem o que a mãe falou. Ela acordou com a imagem de uma cobra querendo mordê-la, querendo picar. E aí, de acordo com a crença dela, ela pensou que, bom, sonhei com cobra, cobra é traição. Então, você vê que às vezes, não que a cobra represente a traição, mas ali naquele momento para ela, veio esse flash de cobra, de sonhar com cobra, mas não lembrou da mãe. Então, assim, tudo muito assim relativo. Então, também vai de acordo com que a pessoa ela tem essa crença também, né? Do bicho, né? Do animal. Já vai querer falar alguma coisa? Não, Então, vamos encerrar. Gente, olha só como é bom estudar em grupo, quantas reflexões aqui. Então, vamos ficar com a luz de Jesus. Todos nós que estamos aqui, todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade. Fiquemos com a luz de Jesus em nossos lares e em os nossos corações. E até o nosso próximo encontro. Com fé em Deus.